Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Davi, da equipe de língua portuguesa do segundo ano. As videoaulas desta semana têm por objetivo revisar o nosso conteúdo para a AE2. Comecemos recordando o que vimos de mais importante nas sequências didáticas e concluiremos na próxima aula fazendo exercícios. Se não, vejamos. Iniciando aqui, estabelecimento das correlações temporais entre verbos de um mesmo período. Isso nós começamos lá no início do trimestre, falando essa relação, os tempos, quando você utiliza, né, os tempos verbais, sempre tem um significado. Se você quer uma ação inacabada no passado, você utiliza um pretérito imperfeito. Se você quer uma ação acabada no passado, você utiliza um pretérito perfeito. Se for uma ação anterior, no passado, anterior a outra ação no passado, utiliza o mais que perfeito. Em seguida, reescritura de períodos compostos. Isso a gente fez exaustivamente e vai continuar fazendo. É um trabalho diuturno em língua portuguesa. Por exemplo, quando vocês produziram agora a resenha, dentro dela vocês colocaram um resumo. O resumo que é uma reescritura do original com as suas palavras. Quando a gente faz uma redação, corrige o trabalho de vocês, o texto, e a gente devolve para vocês reescreverem, né, corrigindo aquilo que nós colocamos. É uma outra situação de reescritura. Pois bem. Número 3. Análise das diversas relações sintático-semânticas presentes na construção do período composto. O que é isso aqui? Cada vez que você vai fazer uma produção, né, elaborar uma produção escrita, você utiliza recursos, no caso, orações, de acordo com o seu objetivo. Né? Por exemplo, vamos puxar aqui. Quando você... Essa aqui foi a primeira apresentação, né, no início do semestre lá, da professora Edgleuba. Quando você... o que ela dizia naquela oportunidade? Ela citava a diferença, tudo começou apresentando a diferença entre frase, oração e período. Recordam? Muito bem. Então, recordando, a frase, todo enunciado de sentido completo. Aqui, silêncio, hospital, é uma frase. Todos entendem. Já a oração, você precisa ter um verbo. A oração, você tem um verbo. Né? E o período, enunciado de sentido completo, constituído por uma ou mais orações. O período é marcado pelo uso da pontuação. Aqui está o forte, né? Pontuação, que delimita e ou encerra a sua extensão. Então, voltando aqui um pouquinho, quando você utiliza frases, né, desse tipo, curtas, né,
ou a frase ou oração coordenada, né, é que você quer um efeito rápido. Isso aqui normalmente se encontra em propagandas em comerciais, tá? Então, esse é o exemplo aqui da análise dessas relações sintático-semânticas. Ou se por acaso você utilizar lá uma coordenada, recordando, já usando os termos, né? Coordenada sindética e coordenada assindética. Na sindética você tem lá, uma delas é adversativa. E eu falei para as minhas turmas, o peso de um mais. Então, ele quebra, né? Quebra uma expectativa. Um exemplo bom é aquele do casal de namorados, né? A garota chega, a namorada chega para o namorado e fala: nós nos damos muito bem, nossos gostos são semelhantes, nossas famílias se andam no mesmo sentido, né? Têm pensamentos bem afins, mas está tudo acabado entre nós. Vejam, você pode dizer 1000 coisas antes, mas quando fala o mais, usou essa adversativa, quebra totalmente a expectativa. Então, isso aqui relações sintático-semânticas que nós colocaremos alguns casos na prova e vocês vão ter que explicar. Próximo assunto. Aqui, produção de paráfrase observando transformações estruturais aplicadas. Tá? Aí, aqui fala da pontuação, coesão e coerência. Né? Muito bem. Repito, paráfrase. Né? Você veja que já tinha comentado isso antes com vocês. Escreveu o texto original com as suas palavras, é uma paráfrase. Diferentemente do que nós vimos em algumas redações, e também o comandante do Colégio Militar citou em sua live, que alguns alunos, infelizmente, pegaram pedaços ou textos completos da internet e colocaram em seus trabalhos. Não pode ser avaliado, né? Quem faz isso não pode ser avaliado. E houve, infelizmente, alguns casos. Muito bem. Emprego da vírgula no período composto. A vírgula é algo de extrema importância. Ao ler um texto, nós, professores de português, se observarmos que as vírgulas estão, a pontuação de uma maneira geral, mas em particular a vírgula, se ela está bem empregada, é porque o aluno tem competência linguística. Agora, o próximo item, o meia dúzia, é a utilização de teoria e de exercícios da gramática. Olha, eu coloquei, né, lá, eu coloquei no AVA, todos os capítulos, né, separadamente, né, do período composto. Coloquei lá as coordenadas, depois entrei nas subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais. Então recordem lá, né? Quem tiver dúvida, vá lá essas minhas publicações, as nossas publicações, e veja se tira a dúvida. Se essa dúvida ainda permanecer, entra no chat, né? Entra no fórum de dúvidas. Eu estou em teletrabalho
eu não desligo o computador. Então, se vier dúvida de vocês, a gente tira o mais rápido possível. 7. Atividade de análise linguística envolvendo o emprego da vírgula e outros sinais de pontuação. Então, o assunto é pontuação, de uma maneira geral. Aí entra ponto e vírgula, 2 pontos, travessão, etc. Mas, em particular, a vírgula. Vocês sabiam que o assunto pontuação é um dos últimos assuntos da gramática? Por quê? Porque para se pontuar corretamente é necessário conhecer toda a sintaxe. Então vejam que realmente quem sabe pontuar corretamente conhece a gramática, tem competência linguística. Item 8. Agora, essa pontuação nas orações adjetivas. Qual era a grande diferença que nós citamos lá na oportunidade? Nas adjetivas. Só existem duas, né? Restritiva e explicativa. Sendo que explicativa vem entre vírgulas. Restritiva não vem entre vírgulas. Já vamos dar uma passada na apresentação que foi vista na oportunidade. 9. A vírgula nas orações adverbiais deslocadas. Qual é o grande segredo? Se a oração adverbial está no lugarzinho dela, ou seja, lá no final do período, essa vírgula é opcional. Mas, se ela estiver deslocada, o que é isso? Se ela estiver intercalada, tá? Entre a oração principal e as orações subordinadas, ou se ela estiver no início do período, vírgula nela. É uma regra geral, com algumas particularidades, né? Pequena extensão, até 2 palavras, mesmo estando deslocada, é opcional. Mas nós vamos já dar uma reolhada nisso aí. Mudança da pontuação, né? Mudança de pontuação e alterações sintático-semânticas. Isso aqui a vírgula, você pode declarar uma guerra com a vírgula no lugar mal colocada. Tá? Nós vimos até um exemplo. Se eu disser, vamos perder, vírgula, nada foi resolvido. Agora eu vou tirar essa vírgula depois do perder. Vamos perder nada, vírgula, foi resolvido. Vejam que no primeiro caso, nós vamos perder. Né? Vamos perder, vírgula, nada foi resolvido. Então vamos perder porque nada foi resolvido. Agora aqui, vamos perder nada, vírgula, foi resolvido. Sentido completamente diferente. Outro exemplo. Não queremos saber disso. Não, vírgula. Queremos saber disso. A ideia, a semântica é exatamente o oposto. Tá? E outros casos que a gente pode recordar já. A análise das funções morfológicas do QI e C no composto, né? No período composto. Conjunção e pronome relativo. Então aqui nós nos situamos apenas nesses 2 casos, né?
Conjunção e pronome relativo. No terceiro trimestre, nós vamos aumentar bastante isso aqui. Mas, conjunção. O que na oração substantiva é conjunção integrante, não tem função sintática. Já o que no pronome relativo, né, nas orações adjetivas, o que é pronome relativo. Portanto, possui função sintática. Tá? 12. Produção de estruturas frasais identificando termo correferido por um pronome pessoal ou demonstrativo na articulação de partes de um texto. Muito bem. Aqui se explora o conteúdo de coesão e coerência. São as retomadas, o uso desse pronome pessoal, do demonstrativo, né? Dentre outros recursos. E que aí vem para esse item 13 aqui, que é o último dessa sequência didática, que utilizando corretamente esses pronomes, eu vou ter um texto coesivo. Ok? Então, o início é esse aqui. Então, vamos lá dar uma olhadinha, né? Quero voltar para vocês, vou voltar com vocês, esse quadrinho aqui. Já afirmei e vou reforçar. Esse quadro precisa ser impresso, colocado ali na porta do guarda-roupa, na porta do armário, de tal forma que todo dia, ao acordar, você abrir os olhos, esse quadro está à sua frente. Vai dormir, está à sua frente. Passou no quarto ali durante o dia, está à sua frente. Porque ele simplesmente, né? Aqui é a folha da nossa Bíblia aqui do período composto. Ele nos dá aqui, ó, tudo sobre o período composto está aqui, né? Com exemplos, as principais conjunções. Então, façam isso. Eu indiquei algumas tabelas ou quadros assim que devem ser colocados na porta do guarda-roupa. Funciona, né? Aquele das orações reduzidas é outro quadro muito bom com exemplos. Coloca lá na porta do guarda-roupa, dentre outros. Muito bem. Então, voltando, eu citei isso aqui no início, né? Essa diferença de frase, oração e período. Isso aqui foi a primeira apresentação que nós colocamos para vocês, né? Tá. Em seguida, a gente entrou aqui, né, no período composto por coordenação. O que é que ficou aqui que é mais importante, que nós não podemos deixar de saber, né? Olha esse exemplo. Cheguei ao CMB, encontrei meus colegas, dirigi-me à sala de aula. Cheguei ao CMB, encontrei meus colegas e dirigi-me à sala de aula. Não é? Então, vocês vejam que aqui é separado apenas, nós temos, cheguei, encontrei, dirigi-me, 3 orações, separadas por vírgula. Tem conectivo? Não. Orações coordenadas assindéticas. Aqui, elas continuam sendo coordenadas, só que tem uma que é sindética.
síndeto, conjunção, no caso o E, tá? Isso aqui é importante, porque pode ser que vocês tenham que fazer um tipo, ou uma explicação desse tipo, tá? E aí aqui tem, ó aqui, outro quadrinho. Outro quadrinho lá para o guarda-roupa, lá para o armário, ó. Todas as coordenadas, a relação, as conjunções principais, temos que saber pelo menos duas ali de cada uma delas, e um exemplo. Excelente isso aqui, para estar lá pregado e você não vai esquecer. Aqui o mnemônico, né? A3CE. Ok? E aí, aqui com várias as tirinhas, porque tudo que é prova cai tirinha, né? Tudo que é prova cai tirinha. Aqui, penso, logo existo. Quer dizer, duas orações, uma é só o verbo, né? Mas passa toda a informação. É uma das características das orações coordenadas, né? Muito bem. Depois das coordenadas, aí vocês têm tudo aqui, podem recordar e podem tirar dúvidas à vontade conosco. Depois das coordenadas, nós entramos com as substantivas. Qual é a principal nuance das substantivas? Elas começam com que ou se. Então, né? Aqui esse quadrinho, olha que quadrinho maravilhoso também para se deixar na porta do armário. Todas as substantivas, né? Porque a oração substantiva, o que é? O que é oração substantiva? Você pega a oração principal e quando termina de ler, você pensa, nossa, está faltando alguma coisa nessa oração, né? Veja aqui, ó. Pensei que você conhecesse a Bahia. Um verbo, outro verbo, duas orações. A principal é pensei, a subordinada que você conhecesse a Bahia. Ora, quando se diz pensei, se eu parar, vai ficar todo mundo perguntando: pensou o quê? Pensou o quê? Essa resposta não está na oração principal, porque ela só tem o verbo pensar. Mas ela está na oração seguinte. Pensei isso. Uma oração substantiva pode ser substituída por isso, nisso, nesse, isto. Então, pensei o quê? Isso. Pensei nisto. Então, oração, esse objeto direto, se fosse um termo, quando recebe um verbo, passa a ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse mesmo raciocínio serve para as predicativas, apositivas, completivas nominais, objetivas indiretas e subjetivas. Muito bem. E aí, está aqui o que e o se, né? Que são as principais conjunções que iniciam as orações substantivas. Também pode até ser um common, porque, mas é muito raro. O principal mesmo, não podemos esquecer o que e o se, conjunção integrante. E aí temos aqui quadrinhos, a explicação de cada uma, que é subjetiva, vários exemplos. Subjetivas, em geral, começam com essas expressões convém, sucede, foi estabelecido, ficou provado, conta-se, estabeleceu-se, né? Aqui foi passado para vocês pela professora Edgleuba na oportunidade, caso a caso, com os cartoons ou charge, né? Os quadrinhos que caem toda a prova.
Aqui a objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva, tá? E emprego prático aqui, sentido. Recordem isso, né? Recordem isso que será de grande valia não só para essa prova, mas para a vida. Importância para a vida, isso aqui. Ok. Na sequência, nós vimos as adjetivas. Já falei. Essa aqui é a mais simples. E uma das que mais cai em prova. Eu até citei um exemplo em sala de aula, vou repetir. Se eu falo, os alunos do Colégio Militar, vírgula, que são estudiosos, vírgula, terão sucesso profissional. Essa é a frase 1. Agora a frase 2. Sem vírgula. Os alunos do Colégio Militar que são estudiosos terão sucesso profissional. A primeira oração, na subordinada, que são estudiosos, entre vírgula, que são estudiosos, entre vírgula, o que significa? Se está entre vírgulas, é uma explicativa, ou seja, todos são estudiosos. A segunda, que eu não coloquei vírgula, é uma restritiva. Só aqueles que são estudiosos terão sucesso profissional. Viram a diferença? Isso aí para questões de múltipla escolha, falsa ou verdadeira, numa prova é o que mais cai, é recorrente. E aí a gente viu aqui, só dando uma passada rápida, né? Alguns exemplos de adjetivas, né? Aqui, vamos ver. Estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos. São todos estudantes ou só alguns que se dedicam? Que eu quero me referir. Restritiva, não tem vírgula. Então, só alguns. Aqui, nós que somos responsáveis pela empresa, faremos a inspeção. Só alguns ou todos? Está entre vírgula? Tá, todos, todo o universo. Tá bem? Prosseguindo. Aqui, já esse emprego do sinal de pontuação traz diferenças semânticas. E é isso que cai muito em prova. Tá? Mais exemplo. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Lá na múltipla escolha. Ele está querendo dizer que são todos os homens que se cuidam ou só alguns que se cuidam? Restritiva, não tem vírgula, só alguns. Tá? Muito bem. Aqui é exemplo da explicativa, não vou ler agora, vocês vão lá, tem lá, vocês têm esse material. Aqui é só para chamar a atenção, né? Olha esse trocadilho aqui, que bacana. Você nunca viu lutadores que usam tão bem as cordas, né? Aqui está, sem vírgula, está restringindo, né? Não são todos, são apenas aqueles que usam tão bem as cordas. E aí faz aí um paralelo, né, do ringue, cordas, né, com as cordas do violão. Tá aí, isso que eu acabei de falar, tem a explicação, bacana para vocês pegarem. Ó, bem claro. É só reservar um tempinho para reler
esses slides, né, esse conteúdo, que aí nunca mais você vai ter dúvida nesse particular. Ok, então, tá aí. Vamos agora para mais um. Que são as orações adverbiais. Vamos pegar aqui rapidinho as orações adverbiais. As adverbiais são bastantes, né? São muitas orações adverbiais. Porém, de todas essas eu considero as mais fáceis. E lá no quadrinho, né? Você vai ao quadrinho, você vai ter você tem aqui, como primeira coisa, primeiro item que é interessante, às vezes alguém ainda tem alguma dúvida, você tem um advérbio, né? Sua oração absoluta é um advérbio, né? O animal fugiu inesperadamente. Você pega inesperadamente, né, adjunto adverbial, transforma na oração, ou seja, coloca um verbo. O animal fugiu quando ninguém esperava. Deixa de ser um termo, um advérbio, um adjunto adverbial, passa a ser uma oração subordinada adverbial. Tranquilo? Essa eu considero a mais fácil. E aí, aqui está o quadrinho, outro quadrinho para o armário, para a porta do guarda-roupa. Todos os tipos das adverbiais, as circunstâncias, as principais conjunções, repito, gravem duas, pelo menos duas de cada modelo, né? Duas causais, duas comparativas, duas concessivas. Quando é que acontece uma concessiva? Quebra de expectativa. Alguma coisa acontece, embora haja algo contribuindo fortemente contra. Exemplo: todos os alunos vieram à aula apesar da pandemia. Quer dizer, já que há uma pandemia, pensa-se, imagina-se que poucos alunos venham à aula, mas todos vieram, 90%, 100%. Então, houve uma quebra de expectativa. Muito bem. E agora aqui, ó, cada uma delas, causal, e aí temos que ter cuidado, vou chamar a atenção. A causal nos confunde muitas vezes com a consecutiva, né? Como é que você faz para descobrir, para não errar? Você pega a oração principal e congela na sua frente. Vamos ver aqui. Laboratório é condenado porque remédio gera compulsão por jogos. Decide STJ. Ora, verbo ser, verbo gerar, né? Verbo decidir. Oração principal qual é? Laboratório é condenado. Subordinada. Porque remédio gera compulsão dos jogos. Aqui mais uma oração, né, coordenada. Mas vamos analisar essa subordinada. Ora, eu congelo a principal. Laboratório é condenado. Congelada, aí eu vou ver se a subordinada está acontecendo antes ou depois da principal. Se ela acontecer antes da principal, ela é causa. Se ela acontecer depois da principal, ela é consequência, é uma consecutiva. Bom,
Porque remédio gera compulsão. Ora, o que aconteceu primeiro? O laboratório ser condenado ou o remédio gerar a compulsão? Não foi o remédio gerar a compulsão? Então isso, esse vermelho, essa frase aqui, essa oração em vermelho, é causa. Causal. Tá? Vamos pular aqui, aí tem comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva. Vamos ver a consecutiva. Vamos ver aqui a consecutiva. Tá aqui as conjunções. Rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Rende tanto é a principal. Só fome de elefante para dar conta. Essa só fome de elefante acontece antes ou depois? Depois. Então ela é consecutiva. Ok? Muito bem. Só voltando um pouquinho aqui. Comparativa com suas conjunções, o que ela é um conceito com suas conjunções, gravem duas, pelo menos. Concessiva, que eu falei que é o caso da quebra de expectativa, tá? Citei o exemplo da pandemia. Condicional, e uma condição, contanto que, né? Uma condição. Conformativa, principal conforme, consoante. Consecutiva, já falei. Final, né? Ideia de finalidade, tranquila. Como eu disse, as adverbiais são muito claras, muito evidentes. É mais difícil de errar. Proporcional, a proporção que, a medida que, né? Temporal, enquanto, quando. Exemplo, quando o professor chegou, vírgula, todos os alunos se levantaram. Todos os alunos se levantaram, a oração principal. Quando o professor chegou, subordinada temporal, adverbial temporal. E finalizando aqui essa nossa apresentação de hoje, as orações reduzidas são também importantes. Tem um quadrinho, né? Espero que ainda haja espaço no seu guarda-roupa lá para colocar. E aí você tem nesse quadrinho que nós colocamos, ele tem cada tipo de oração, né? E as suas, cada tipo e o exemplo. Qual é a diferença de reduzida para a outra? Como é que chama a outra? Desenvolvida. A oração desenvolvida começa com conectivo, começa com uma conjunção. A oração reduzida não. Ela não tem conjunção, ela vai ter um verbo no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E lá nos quadrinhos vocês verão que isso aqui é tranquilo. Aí depois no final aqui uma prática, né? Uma prática, façam e tirem dúvidas. Façam e tirem dúvidas. Tá? Bom, essa é uma primeira passada. Eu mostrei para vocês aí as sequências didáticas, né, essa sequência didática aqui, e enfatizamos o período composto. Mais para frente, na próxima, nós veremos particularmente aqui pontuação, coesão e coerência. Coesão e coerência. Pontuação. Tá? Isso aqui é tudo, né? Você sabe ter o domínio das orações, que não é difícil, de todo o conteúdo do segundo ano, o que é mais tranquilo, porque é lógico para se aprender e não errar em prova, é saber classificar as orações e saber o emprego, né, as relações sintático-semânticas delas. Isso é bem tranquilo. A pontuação é um pouquinho mais difícil, porque
Mas não é, porque se você souber, se você entender as orações, você mata a pontuação. E, fruto de tudo isso, coesão e coerência. Muito bem, vamos encerrar por aqui para não ficar muito cansativo. Dúvidas? Estou lá no AVA para tirá-las. Vamos conversando. Não vamos deixar esse conteúdo para trás. Até a próxima, então. Grande abraço. Bons estudos.